por meio de Joabe e da estratégia dele, que mesmo sendo descoberta por Davi, acabou surtindo o efeito desejado por Joabe. Davi, ele traz seu filho Absalão, o assassino Absalão, novamente à corte real, e o aceita, pelas exigências do próprio Absalão. Lembra que o rei disse, ele pode vir a Jerusalém, mas eu não quero ver a sua face. E aí então Absalão tacou fogo em um dos campos de Joabe, e Joabe foi ter com ele e disse, olha, o que você fez? Aí Absalão disse, eu estou te exigindo que venha a minha presença, e você não vinha, eu fiz isso para te chamar a atenção. E você diga ao rei, ou seja, ao pai de Absalão, Davi, diga ao rei que se ele não me receber, é melhor que ele não me houvesse trazido aqui. E se eu sou culpado de alguma coisa, que me mate. Mas então, ou então que me receba na corte. E Davi então recebe Absalão, e o texto termina no capítulo 14 com Davi fazendo aparentemente as pazes com seu filho, mas não sabendo do que tramava Absalão. E o que tramava Absalão começa a nos ser revelado agora no capítulo 15. Vamos lá? Depois disso, ou seja, depois de Davi ter recebido novamente Absalão à corte em Jerusalém, depois disso Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Perguntava Absalão. O homem respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Disse mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo, se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei, vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvirdes o som das trombetas, direis, Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios. Tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram, eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei, e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas, para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele. Também toda a guarda real e todos os heteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Irmãos, nós, como dissemos, já oramos. Vamos agora passar à exposição da palavra do Senhor. Irmãos, existem amores que nós deveríamos deixar ir. Existem amores que nós deveríamos
deixar ir. Entre os mais difíceis estão os laços entre filhos rebeldes e impenitentes e seus pais. Não que os pais devam endurecer o coração para com filhos rebeldes, mas é verdade que chega o momento em que o apoio prático e a aprovação dos pais a filhos rebeldes não podem ser mais dados. Até mesmo na parábola de Jesus, do filho pródigo, com seu retrato do amor extravagante do pai por seu filho, o pai deixou em certo momento o filho ir para o país distante do pecado, até que a providência de Deus o trouxesse ao arrependimento. Você vê na parábola de Cristo um movimento muito importante de um pai para com um filho que o despreza. É que o pai deixa o filho ir. O pai deixa o filho ir. Há momentos que apelos práticos já não valem mais. E os pais devem deixar, por assim dizer, este amor ir. E entregá-lo a Deus. Ao invés de fingir que nada está acontecendo. Como fizera Davi. Davi dedicara seu amor a um filho que não merecia. Ao invés de deixá-lo e entregá-lo nas mãos do Senhor, como o assassino que era Absalão, Davi deu apoio tolo ao petulante filho Absalão, após sua restauração parcial do exílio. Davi precisava ter em mente que o amor verdadeiro não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E este amor todo de Davi por um filho assassino que não se arrependia, e esse amor cego de Davi em fingir que estava tudo bem, trouxe Davi onde nós vimos no capítulo 15. Davi teve que fugir de Jerusalém às pressas, porque Absalão, este filho que ele recebera, iria matá-lo. Este texto nos ensina muito sobre isso. E sobre o Senhor Jesus Cristo também, como nós veremos. Vamos ao texto? Versículo 1 diz assim: depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Irmãos, para os padrões da época, a aquisição de um carro e de cavalos, que era um artigo de luxo em Israel, Israel não possuía cavalos. Não havia criação de cavalos em Israel. Tanto que Salomão, posteriormente, teve que trazê-los do Egito. Quem tinha um cavalo, quem tinha cavalos em Israel, era uma pessoa que tinha poder, que tinha condições. E Absalão, ele desfila pelas ruas de Jerusalém com a finalidade de ostentar a sua glória. Glória, na verdade, que era do pai dele. Porque era Davi que tinha trazido paz ao reino. Davi que tinha unificado o reino. Davi que tinha, de fato, vencido os inimigos, quer à esquerda, quer à direita. E agora Absalão goza de forma imprudente, ostentosa, desta glória que é de Davi, saindo com carro, cavalos, homens adiante dele para chamar a atenção. Então isso contrasta com a simplicidade de Davi, a humildade de Davi, e em contraponto, como falamos, contrasta com a ostentação de Absalão, com o seu orgulho ímpio em mostrar, em aparecer. Então você já vê que Absalão faz um movimento, porque o que Absalão quer é destituir Davi, e Absalão pensa que já é rei. Tanto que aqui, este passeio pelas ruas de Jerusalém é um passeio da realeza. É um passeio dos reis. E Absalão já está dando dica do aonde ele quer chegar. O que ele está pretendendo. E aí veja mais, irmãos. Versículo 2. Levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Nós sabemos, irmãos, pelo estudo do Antigo Testamento,
os irmãos que estão aí acostumados, sabem que a porta, a entrada da porta, ela não acontecia, de fato, onde eram resolvidas, de fato, as demandas judiciais de uma cidade. Então, os juízes, os anciãos da terra, eles julgavam o povo à entrada da porta da cidade. Ali era o coração da cidade, era o centro da cidade. E ali acontecia o resolver das demandas judiciais. E então, veja a disposição de Absalão. De manhã, ele se levantava de manhã, a ideia de disposição de fazer o que é mal, no caso, porque ele está tramando contra Davi. Ele se levantava de manhã e se colocava à porta, esperando os homens das tribos de Israel, vindos distante para resolver as suas demandas para com o rei. Ele esperava ali, quando ele percebia que esses homens estavam ali com demandas, ele os chamava a si. E aí diz o texto que ele dizia, olha, da onde és tu? E o homem dizia, de tal tribo de Israel. E então Absalão ouvia e dizia, a tua causa é boa e reta. Quem não quer ouvir que a sua causa é boa e reta? Então nós gostamos de ouvir que as nossas demandas são justas. Mesmo que elas não sejam. Nós gostamos das pessoas dizerem assim, olha, você tem razão. É você que está certo. Então Absalão era um líder hábil. Um líder ímpio. Mas ele tinha um talento, ele tinha carisma. Ele sabia, tanto que ele vai roubar o coração dos homens de Israel, André. Então ele tinha, de fato, uma habilidade. Ele sabe jogar com as palavras. E aí veja o que ele diz mais. Ele diz, porém, embora a tua causa seja boa e reta, não tens da parte do rei quem te ouça. Embora já fora dito pelo autor de 2 Samuel, de Davi, o seguinte, abre aspas, reinou, pois, Davi sobre todo Israel. E acrescenta o autor de 2 Samuel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. 2 Samuel 8, versículo 15. Embora tenha dito isso o autor sobre Davi, parece que Absalão descobriu uma fraqueza na administração de Davi e que ele poderia explorar para fins políticos. No capítulo 14, quando a mulher de Tecoa vai ter com Davi, lembra, amando de Joabe? Ela se apresenta diante do próprio rei para fazer a sua petição. O que sugere que Davi não havia delegado questões de justiça a funcionários subordinados. Então a ideia é a seguinte, é que o reino de Israel e as suas demandas ficaram as demandas e o reino muito pesados a Davi. E Davi falhou nisso, embora era alguém que queria fazer justiça, como ouviu a mulher de Tecoa, ele ouviu, então mostra que ele se importa com a justiça. Só que as demandas são muitas. Então Davi não podia, Anésio e Débora, dar conta de tudo. E Absalão viu nisso uma festa da fraqueza da administração de Davi. E assim é de fato, irmãos. Não há governo que não tenha falhas. É por isso que nós não podemos colocar, e não devemos, porque seria pecado, colocar todas as nossas esperanças nos magistrados, nos governos humanos. Eles não darão conta de tudo. Quando nós olhamos com um entendimento messiânico para o governo, nós estamos olhando errado. Porque os governos sempre ficarão aquém daquilo que necessitamos, da justiça verdadeira. Essa justiça será estabelecida unicamente, a plena justiça, por Jesus Cristo. Ele mesmo prometeu, aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são, porque eles serão fartos. Ou seja, na vinda de Jesus Cristo, todos serão julgados com justiça e equidade. Ele decidirá a favor dos povos da terra, mas é Cristo que fará isso. E quando eu coloco as minhas esperanças em um governo, eu estou de fato colocando as minhas esperanças em algo que certamente me frustrará em algum ponto. Por isso aqui é claro que Absalão haveria de achar alguma brecha de falha na admissão de Davi, porque Davi é um homem apenas. Embora desejasse fazer justiça, como o próprio autor de 2 Samuel deixa claro aqui. Davi fazia justiça. Só que chegou um ponto em que o reino cresce e Davi não consegue mais, e aí sim falha em delegar, mas não por má fé. Mas Absalão usa isso.
olha, a tua causa é boa e reta, mas o rei não se importa com você. Veja como ele modifica. Não é que o rei não se importa. Se Absalão quisesse ajudar, de fato, verdadeiramente, ele iria ao rei. Ele lembraria ao rei essa falha. Olha, nós precisamos colocar ministros, funcionários públicos que resolvam o caso das pessoas, porque é muita gente. Se Absalão quisesse fazer o bem, mas ele se vale de uma fraqueza para se promover, o que é errado. Mas olha, diz mais o texto. Versículo 4. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra. Está vendo onde ele quer chegar? Estão vendo onde ele quer chegar? Quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Versículo 5, vamos ver juntos? Também, quando ele estendia a mão, pegava e pegava. Parece piedoso, humilde, não aqui? Alguém que aspira o trono, mas sensível. Alguém que parece não estar acima dos homens, não é verdade? Quando a pessoa ia se ajoelhar, ele, não, por favor, você não. Eu sou um servo teu. Mas nós conhecemos o caráter de Absalão. É interessante que toda virtude verdadeira, ela é harmônica. Ela anda junto com as demais virtudes. É uma coisa interessante que a gente deveria observar nas pessoas. Que quando a pessoa ela demonstra humildade, isso deve ser acompanhada de outras virtudes, por exemplo, no caso aqui, como o respeito às autoridades. Tem alguma coisa errada com Absalão. O mais observador, o mais homem de Deus ali, cheio do Espírito, e que conhece a palavra de Deus, observaria Absalão e diz assim: tem alguma coisa de errado aqui. Embora ele pareça humilde, tem alguma coisa de errado, porque ele, ao invés de falar com o pai dele sobre as necessidades, ele está falando contra o pai dele aqui. Ele está querendo se promover no lugar do pai. Então tem alguma coisa errada aqui, tem algum ruído aqui. Sabe ruído? Quando tem algum ruído, a gente tem que pedir a Deus para observar isso, sabe? Olha, porque Satanás se faz de anjo de luz. Os falsos obreiros, os mercenários, os falsos pastores, eles são sempre simpáticos. Por quê? Porque eles já têm na sua doutrina muita coisa contra. Percebam isso. O falso ministro, ele já tem muita coisa contra. Ele já vai chegar diante de uma igreja e começar a inserir uma doutrina que pode assustar, porque ele é contrário à palavra. Só que para compensar isso, ele será muito simpático. Porque ele compensa. Ok? Deu para entender? E quando ele começar a ensinar coisa errada e você tomar um susto, você pode pensar: não, mas ele me trata tão bem. Mas ele é uma pessoa muito simpática. Mas ele é agradável, ele cumprimenta todo mundo. Deu para entender? Mas tem algum ruído ali. Tem alguma coisa errada ali. Deu para perceber? Nem todos percebem isso. Geralmente os homens são levados pela aparência. Poucos que param para prestar atenção. E isso é só pelo poder de Deus. O homem cheio da palavra, ele faz isso, cheio do Espírito. Porque o Espírito nos ajuda a discernir os Espíritos. Como o apóstolo João diz. Discernam os Espíritos. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tem um discernimento dos Espíritos. Das atitudes das pessoas. Das contradições. Peçam a Deus isso. Porque isso livrará vocês de falsos profetas. De falsos amigos. De falsos irmãos. Peçam isso ao Senhor. Busquem isso em sua palavra. Peçam para se encher do Espírito. Mas é que faltava aos homens de Israel. Eles não percebiam isso. Eles estavam encantados com a pessoa e com de fato, a imagem de Absalão. E deixaram-se levar. Diz o texto, versículo de número 6. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel, e que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. A ideia seguinte e assim ele enganava os homens de Israel. A única vez que o verbo hebraico furtar aparece do modo que aparece aqui em 2 Samuel 15:6, em Gênesis 31, 20 e 26, quando fala que Jacó enganava Labão.
A ideia de trapaceava, passava a perna, fazia Labão crer que era uma coisa enquanto era outra. Você lembra que Jacó era um trapaceiro antes de converter? Você lembra que ele dava um jeitinho para virar a vontade de Absalão contra ele e sair ganhando? Jacó era assim, era alguém aproveitador. Então a ideia é essa aqui. Absalão está se aproveitando da situação, das falhas do seu pai, para dar um golpe no seu pai. Então ele está enganando Israel. Ele está roubando o coração dos homens, furtando o coração dos homens. E aqui, meus irmãos, eu passo para uma primeira aplicação, dizendo o seguinte: Absalão é o exemplo de um homem segundo o curso desse mundo. Um homem que não entrega o seu caminho ao Senhor e humildemente espera nele. Irmãos, Absalão seria o próximo rei. Na linha de sucessão ao trono, ele é o primeiro. Ele é o filho agora mais velho, uma vez que Amnon fora morto pelo próprio Absalão. Mas uma vez que ele fora perdoado, ainda que devidamente fora perdoado e restaurado por Davi à corte, ele seria o próximo rei. Ao invés de se arrepender e esperar, segundo a vontade de Deus, não, ele quer tomar a força. Esse é o espírito deste mundo, o curso deste mundo. Os homens não se entregam a Deus. Eles querem tudo agora, eles querem forçar os seus direitos. Devemos rejeitar, irmãos, tal disposição em nosso coração. E devemos rejeitar tal disposição nas pessoas ao nosso redor. Pessoas que nós percebemos que querem as coisas antes da hora, querem forçar situações, querem ser honradas quando aquilo não acontece dentro da providência e naturalmente. Devemos ter o mesmo espírito de Davi e desejar e orar para que os nossos irmãos também o tenham. Davi, num dos salmos, o salmo de número 131, ele faz uma das orações que eu mais amo na Bíblia. E que eu creio que todos nós, como crentes, deveríamos fazê-la também. Ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, o que Absalão não fez. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi esperou no Senhor. Lembra? Davi teve chance de matar Saul, lembram-se? 2 vezes. E Davi não fez. Porque sabia que o Senhor é que o colocaria no trono. Quão diferente era o filho de Davi, Absalão. Segundo o curso deste mundo. Segundo a confiança na carne do braço mortal. De fazer valer o direito à força. De ter o que quer, resistindo a tudo. E não esperar na providência divina. Mas vamos mais. Versículo 7. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Veja, o texto começa com a informação aqui no versículo 7, muito importante, e que nos revela alguma coisa do coração de Absalão. Diz assim: ao cabo de 4 anos, Absalão foi ao rei e pediu a ele para que deixasse-o ir a Hebrom para cumprir o voto que fizeram ao Senhor. É possível que Absalão tenha inventado essa história para ir a Hebrom e organizar o levante, a revolta contra Davi. Sabe por quê? Porque em Deuteronômio 23, acerca da lei de Moisés sobre o voto, Absalão diz assim: deixa-me cumprir o voto. Há uma lei sobre o voto, os votos e juramentos lá no Pentateuco. Lá diz que o voto que for feito deve ser cumprido com prontidão. Com prontidão. Não tardes em cumprires o que votaste, porque Deus não se agrada da promessa de todos. Absalão deixa passar 4 anos em Jerusalém para agora cumprir o voto. Esse voto tardou demais. Esse voto está fora do propósito. Então é bem possível que Absalão tenha inventado essa história de cumprir voto para lá em Hebrom organizar o levante contra o rei Davi e seu pai. Ok?
E aqui, meus irmãos, nós aprendemos outra coisa, outra aplicação. Não são poucos que, desejando o ilícito, o que não é justo, tentam justificar seus atos invocando o nome de Deus. Eu vou lá para organizar uma revolta. Eu vou lá para ir contra o ungido de Deus, porque Absalão havia sido ungido, Davi foi ungido. Então o que ele faz é pecado contra a autoridade. Está se rebelando contra a autoridade. E ele é ousado ao ponto de colocar Deus na história. De envolver o nome do Senhor, que não deve ser tomado em vão, na trapaça, na tramóia ímpia dele. Deus nada tem a ver com os atos pecaminosos dos homens. Às vezes se utiliza do nome de Deus, eu já vi isso acontecer, a gente tem que ter cuidado com isso, em colocar na providência de Deus a culpa dos nossos pecados. Eu não agi certo, mas se eu não tivesse feito isso, Deus não teria feito aquilo. Você já viu algo assim? Eu agi, talvez não tenha agido tão errado, porque afinal, se eu não tivesse cometido isso que estão dizendo ser pecado, Deus não faria isso e isso. Então, de certa forma, Deus estava nisso. Deus não tem nada a ver com o pecado. Embora Deus seja soberano sobre tudo o que acontece, inclusive sobre os pecados dos homens, os pecados nascem no nosso coração, contra a vontade de Deus. E são odiosos ao Senhor, e merecem a sua ira. E quando Ele conserta os nossos caminhos, mesmo quando pecamos, é pela sua graça, e não porque Ele estava planejando conosco os nossos pecados como se fossem nada. Mas às vezes nós invocamos a Deus para essa conversa. Nós trazemos o nome dele para dentro desse contexto. Isso é pecado, pecado grave. Tanto que Absalão vai acabar, como de fato o texto nos dirá. Deus vai destruí-lo, Deus vai matá-lo. Porque ele invocou o nome do Senhor em vão. E o Senhor não terá por inocente o que invocar o seu nome em vão. Então cuidado, irmãos, para que nós não coloquemos Deus onde Deus não quer estar. Onde Deus não tem nada a ver com aquilo. Para que nós validemos os nossos pecados ou o nosso comportamento fora da sua palavra. Muito cuidado na hora de invocar o nome de Deus para as nossas conversações, para validar o que fazemos. Tenhamos a certeza que o que fazemos de fato é aquilo que nos ordenou. Aí sim, Deus está nisso. Aliás, é Ele que opera em nós, tanto querer como agir segundo a sua vontade. Mas fora disso, Deus não tem nada a ver com nossos pecados. Ele não é culpado deles. E nem é um companheiro que trama essas coisas conosco. Pelo contrário, as odeia e as punirá, se não nos arrependermos. Ok? Então Absalão peca também nisso ousadamente. Versículo de número 9. Então, vamos ler juntos? 9 e 10? Leiamos. Então lhe disse o rei: levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão esses pais secretos por todos os filhos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas de Deus, Absalão é rei de Hebrom. Irmãos, por que Hebrom? Querido Cássio, Eridinai, Bacharel Mateus, Tayane e André. Por que Hebrom? Por que Absalão escolhe Hebrom? Primeiro, porque Hebrom era um lugar marcado na história da sua família, principalmente porque é em Hebrom que Davi fora ungido rei em Israel. E é por isso que este local é significativo também para Absalão. É lá que ele quer promover o levante. Outra coisa que é importante em Hebrom é que em Hebrom, Hebrom está distante de Jerusalém, embora faça parte do território de Judá. Está distante de Jerusalém, e distante de Jerusalém, Absalão pode tramar melhor e preparar a sua tomada do trono, longe da cidade. É interessante que Absalão ele não consegue computar, ele não consegue ajuntar muitas pessoas em Jerusalém em prol da sua causa. Então ele faz ao redor. Ele começa a ajuntar um exército contra Davi ao redor de Jerusalém. Então por isso por essas razões, Hebrom fora o local escolhido por Absalão, ok? E veja só, a conspirata acontece ali, mas nós podemos e devemos aprender algo aqui importante, que é o seguinte:
Absalão se vale da boa vontade do seu pai para ir a Hebrom. A ideia é de que Absalão conhecia o caráter profundamente espiritual de Davi, seu pai. Davi era um crente, irmãos, apesar das falhas que nós vemos nele aqui. Como nós também, pela graça, somos crentes, mas falhamos. Deus tem misericórdia de nós. Ok? Não quer dizer que isso é desculpa para ficar falhando. Por favor. Pelo contrário, tendo esse testemunho, andemos em santidade. Porque o que for escrito para nossa edificação, para nós não cometermos os mesmos erros. Não é para nós olharmos assim, se Davi fazia isso, eu também posso fazer. Se Davi fez isso e foi salvo, então eu também posso fazer que eu sou salvo. Não foi escrito para isso. Foi escrito para a nossa advertência. Lembra o que diz o Novo Testamento? As coisas que foram escritas para a nossa advertência. Para que nós também sejamos consolados pelas Escrituras. E não repitamos o que fizeram os homens de Deus naquilo que fizeram errado. Então, Davi era um crente, sim. Mas era um homem falho, certamente, como nós somos. E aqui, meus irmãos, Davi, ele de fato dá crédito ao seu filho. Porque como um homem piedoso que era, dificilmente ele negaria um pedido de tal natureza a Absalão. Ou seja, Davi, ainda com as suas falhas, certamente se preocupava com a vida espiritual de seu filho. Então imagina, um filho diz ao pai, deixe-me ir a Hebrom, porque eu quero pagar um voto ao Senhor. Qual o pai que negaria isso ao filho? Davi diria, Absalão quer se reconciliar com Deus. Absalão quer adorar a Deus. Absalão quer se dedicar a Ele, quer se consagrar a Ele por meio de um voto cumprido. Então, vá, meu filho. Davi aqui não erra. Ele pode certamente errar em outras coisas, mas aqui não. Porque ele tem boa fé para com o seu filho. Irmãos, daqui nós aprendemos o seguinte: quão vil, quão terrível e pecaminoso é usar a boa fé dos crentes para pecarmos contra Deus e contra o próximo. Ainda que alguém o faça, Deus o destruirá, pois Deus protege o seu povo como menina dos seus olhos. Irmãos, quão vil e terrível é usar a boa fé do povo de Deus para pecar contra Deus e contra o próximo. Nós vemos isso muito no nosso país, por exemplo, no que concerne ao nosso contexto evangelicalista, ou evangelical, ou o contexto das igrejas evangélicas do país. Quantos pastores se valem da boa fé do povo para furtá-los, para roubá-los, para destruí-los, usando a boa fé do povo. É o que Absalão está fazendo aqui com seu pai. Está usando a boa fé do seu pai para tramar contra ele. Deus não jamais poderia deixar, uma vez que Absalão não se arrependera disso, deixá-lo impune. Jamais. Jamais. É a mesma coisa que quando filhos enganam seus pais, fingindo-se piedosos, quando não são. Quando não são. Terrível destruição virá contra esses homens, dissimulados, hipócritas, que abusam da boa fé das pessoas, que abusam da boa fé dos crentes para enganá-los. Quantos golpes são dados na igreja? Quantas pessoas se aproximam da igreja para dar literalmente golpes? Chegam anunciando coisas, dizendo que estão com necessidade, que estão vendendo alguma coisa, ou que vão em tal país comprar alguma coisa, quem quiser, passa o dinheiro. E aí a boa fé do povo de Deus, né? Não quer dizer que a gente não deva ser prudente, tá? Ok? Certo? Mas tem muita gente que age com boa fé, que age de maneira inocente e é enganada por esses. É óbvio que esse tipo de inocência não deveria existir. Você é chamado para ser prudente como uma serpente. Jesus que te mandou isso. Ser prudente como uma serpente. Porque se você agir como pomba no meio de serpente, você será engolido. Você age como pomba no meio de pomba. Então que Deus te dê a graça de saber isso. Davi precisava disso, né? Davi não tinha muito, pelo menos com os filhos dele, e com os próximos, né? Ele não tinha muito esse discernimento, não buscou muito isso. Isso poderia poupar a vida dele, as amarguras que ele passara, certamente. Mas aprenda isso. Não quer dizer que você vai ficar tratando mal as pessoas, mas que você vai ter prudência. Vai esperar conhecer a pessoa. Não vai se entregar de primeira. Ela vai ter sabedoria e discernimento espiritual para julgar essas coisas. Mas há muita gente que não tem, e mesmo assim, irmãos,
Não quer dizer que estão pecando gravemente, embora poderiam ser melhor nisso. Mas certamente os que abusam dessa boa-fé têm um agravante. Esses sim cometem um pecado maior, como Absalão fizera com seu pai. Então cuidado, irmãos. Não venhamos a nos valer da boa-fé das pessoas para enganá-las. Ok? Porque Deus se aborrece disso. Deus cuida do seu povo, do mais fraco do seu povo. Deus cuida. Lembra o que a Bíblia diz? Ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Eles são pequeninos, muitas vezes agem de forma inocente. Ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar, melhor lhe fora não ter nascido. Melhor lhe fora não ter nascido. Dá para imaginar que tipo e que grau de ira Deus derramará sobre alguém que abusa dos pequeninos da igreja, da boa fé dos irmãos. Não faça isso. Você pode enganar a Deus, você pode enganar o irmão pequenino, mas você não engana a Deus. Não faça isso. Não faça isso. Você está brincando com fogo. E nessa brincadeira, eu e você é que seremos destruídos. Não faça uma coisa assim. Seja honesto, sincero e verdadeiro. Não abuse da boa fé dos irmãos, ok? Deus nos guarde nisso também. Vamos lá? Caminhando aqui. 11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Esse movimento de Absalão, Absalão é alguém estrategista. Como eu falei, ele tem uma certa habilidade, ele tem um certo talento para a liderança. O que ele faz? Ele chama alguns homens de Davi, diz aí, né? Dos homens de Jerusalém, daqueles que viviam em Jerusalém junto da corte, para irem em Hebron. O texto diz, o autor diz que esses homens não sabiam o que Absalão tramava. A gente pode pressupor que era uma falha deles de não estudar direito o comportamento de Absalão? Talvez, mas certamente eles não têm a culpa que Absalão tem. Eles foram envolvidos nesta conspiração. Mas a ideia de Absalão é o seguinte: reunir gente de Jerusalém e Hebron, para quando ele proclamar que ele é rei no lugar de Davi, as pessoas pensem o seguinte: há pessoas da corte de Davi junto dele, então Jerusalém está com Absalão. Deu para entender o movimento de Absalão? Ele traz gente de Jerusalém sem saber o que está acontecendo, para que quando ele se autoproclame rei de Israel, as pessoas que estão ao redor dizem: olha, tem gente de Jerusalém lá, então Jerusalém está com Absalão. Não é só o povo que está ao redor de Jerusalém, não são apenas as tribos do norte, mas a própria Jerusalém tem representantes neste intento de Absalão. Então ele é um estrategista. É interessante. Não quer dizer que a pessoa é ímpia, que ela não tem inteligência, né? Não quer dizer. Há crentes que têm dificuldades, são simplistas. E tem que pedir a Deus e buscar a Deus para dar sabedoria. E Deus dá sabedoria a quem quer que peça. Quem quer que peça, Deus dá. Mas há ímpios que são inteligentes para o mal. E Absalão era uma pessoa inteligente, mas para fazer o que é errado. Mas ele era um estrategista. Tanto que é impressionante Absalão levantar o grupo que ele levantou contra Davi ao ponto de ter que fazer Davi fugir. Ou seja, Absalão era alguém que tinha carisma, era alguém que tinha talento, porque ele está se levantando, não é contra qualquer pessoa, ele está se levantando contra Davi. Davi não é qualquer um na história de Israel. Então veja aonde chegou a influência de Absalão. Então certamente era alguém inteligente. Deixa eu lhes falar uma coisa. Ter crentes que tenham conhecimento, inteligência, é uma graça de Deus. E todo crente verdadeiro alcançará isso, a sabedoria que vem do alto. Deus dará. Mas cuidado para não se dar a alguém dentro da igreja só que é inteligente. Essa pessoa precisa ser piedosa. Inteligência não é um dom espiritual. É um talento que Deus dá a homens qualquer. Há pessoas, certamente, que são ímpias, que são mais inteligentes do que eu, certamente. Que têm um intelecto muito mais provido do que o meu intelecto. Certamente. E como eu falo de mim, eu posso falar, certamente, muita gente. Mas isso não é um dom espiritual. E na igreja é preciso ser piedoso. Se tivermos homens e mulheres inteligentes, melhor ainda. Que se destacam pela sua inteligência, pelo seu raciocínio, sua capacidade de compreensão das coisas. Isso é maravilhoso.
E Deus tem levantado pessoas assim na igreja, porque os crentes procurarão isso para serem uma testemunha mais eficaz do reino de Deus na sociedade. Mas isso não é só o que basta. Cuidado só com o amor, a sabedoria do mundo. Porque há pessoas muito inteligentes, como Absalão, mas que terão um destino terrível. Então não confunda sabedoria espiritual com inteligência carnal. A inteligência deve ser redimida. E Cristo faz isso. Mas lembre-se, o importante é amar a Deus, servi-lo de coração e amar os irmãos. Isso é o que mais importa. Né? E busque sim sabedoria dos céus, para que você seja uma pessoa que conheça esse mundo bem, e as áreas e as esferas desse mundo de maneira correta, para você ser uma influência muito mais poderosa na mão de Deus. Mas não confie nisso. Não confie nisso. Ok? Vamos lá? Versículo de número 12. Também Absalão mandou ouvir a Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. É interessante aqui que Absalão ele é tão inteligente, ele é tão perspicaz na conspirata dele, que ele leva a mentira dele, provavelmente mentira, até as últimas instâncias. Ele está oferecendo sacrifício. A ideia é que ele pode ter pensado assim, eu não posso chegar aqui e não oferecer sacrifício, porque alguém pode denunciar Davi, ao meu pai, e ele achar estranho que eu vim aqui cumprir voto e não oferecer sacrifício. Então é melhor, enquanto eu conspiro, oferecer sacrifício, porque eu mantenho as aparências. Veja, é alguém muito inteligente, ok? Agora veja, o texto diz que ele mandou vir Aitofel, depois de já estar preparando ali a sua conspirata. E é interessante que quando Absalão se proclamara o seu levante contra Davi, Aitofel, que era um dos conselheiros e o maior conselheiro, o mais sábio conselheiro de Davi, ele vai tomar partido de Absalão. E a Davi vai sentir muito com isso. Por quê? Por que Aitofel deixa Davi e passa para o lado de Absalão? Porque Aitofel era avô de Betseba. E mais para frente é dito, nós veremos isso mais para frente, em 2 Samuel 23, em 2 Samuel 23, capítulo 23, que este Aitofel, ele era pai de um homem chamado Eliã, que era um dos guerreiros de Davi. E sabe de quem Eliã era muito próximo, esse guerreiro? De Urias, a quem Davi mandou matar. Então tá vendo? Aitofel é pai de Eliã, um guerreiro de Israel. Eliã é amigo próximo de Urias. Eliã deu a sua filha, Betseba, a Urias. E Davi violentou Betseba e matou Urias. Aitofel não vai pensar duas vezes, passionalmente, para escolher o lado. É Absalão. Porque ele agora quer se vingar de Davi. E isso é justo de Aitofel? De forma alguma. O reino de Deus não é vingança, nem ira humana. Ele não é construído assim. Aitofel deveria ter perdoado Davi uma vez que Davi se arrependeu de fato. E tentou acertar as coisas depois do que ele fez. Mas ele guardou rancor e vingança. Tanto que Aitofel terá também um destino muito próprio da parte de Deus. Nós devemos perdoar os outros pelas ofensas que nos causaram. Porque não perdoar só trará dor a nós. Saiba disso. Só você, quando não perdoa, é que terá dor. É que terá dor. Aliás, a pessoa que não perdoa quem lhe fez algum mal, acaba virando escravo da pessoa que lhe fez mal, né? Porque essa pessoa está naquele lugar e você sempre vai sentir incomodado quando aquela pessoa... Mas quando você perdoa e deixa ir, então você é liberto do mal que aquela pessoa te fez e da presença dela, porque você a perdoou, porque Cristo te perdoou por coisas muito piores e que você faz e eu também fazemos todo dia a Ele, quando nós o desobedecemos dia a dia, e Ele nos perdoa. Então nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, não só porque isso nos faz semelhantes a Cristo, mas também porque nos liberta da escravidão a alguém que nos feriu, de sempre andarmos com isso, incomodados com aquilo que aconteceu. Certamente o perdão pela graça de Cristo, e que é uma graça de Cristo, é libertador de fato. É libertador.
o mais beneficiado nesse contexto e nesse relacionamento é quem perdoa. O perdoado também é, mas o beneficiado também é o perdoador. O perdoador é muito beneficiado, porque ele se livra de um peso, de uma mágoa, de uma amargura. Aitofel não fez assim. Ele escolheu um lado pelo que Davi havia feito, embora Davi houvesse até já se arrependido. Aitofel não perdoou, não esqueceu, esperava essa oportunidade. Versículo 13. Então veio o mensageiro a Davi dizendo, agora Davi vai saber o que está acontecendo. Todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não podemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Irmãos, foi covardia de Davi fugir? Davi fez isso impensadamente? Muito provavelmente não. Davi pensou no que estava fazendo, ainda que tenha que ter sido uma decisão muito rápida. Ele tinha que tomar a decisão rapidamente. Mas ele aqui dá alguns indícios de preocupações que ele tinha que levaram ele a tomar essa posição de sair de Jerusalém. A primeira causa que o levou a fazer isso era as famílias que estavam debaixo dos seus cuidados. A família de Davi certamente tinham crianças ali. Absalão não pouparia ninguém. Obviamente, irmãos, era sempre assim. Quando você tomava o trono, você destruía, no mundo antigo, você destruía a família do rei anterior. Sabe por quê? Porque aqueles filhos do rei anterior vão crescer e vão ver em você aquele que tirou o trono do pai. E eles vão se levantar contra você. Então você os mata enquanto pode, quando eles são pequenos. E Davi está pensando nos seus familiares e nos familiares dos seus ministros, dos seus servos. Então essa é uma causa que Davi, então, uma das causas que Davi de fato estabelece esta fuga de Jerusalém. Outra causa é que Davi está pensando em Jerusalém. No cerco que Absalão pode fazer à cidade, fazendo-a sofrer por conta da resistência de Davi em permanecer no trono. Então Davi abre mão disto. É interessante que Davi não se apega ao direito. É interessante, irmãos, que a gente sabe que isso tudo Davi está passando pelo pecado dele, lembra? Deus falou que os da casa de Davi se levantariam contra ele. É tudo isso, a maneira de Deus tratar o pecado de Davi e humilhá-lo, mas para exaltá-lo também. Porque nesse momento, nós vamos ver daqui aos capítulos seguintes, é que nesse contexto Davi fica mais próximo do Senhor. Davi começa a conhecer mais o Senhor. Davi começa a confiar mais no Senhor. Ao ponto de Davi sair de Jerusalém sabendo que se o Senhor o estabeleceu como o rei, o Senhor o colocará de volta. Mas ele não está disposto a fazer as famílias sofrerem e Jerusalém sofrer por um direito dele. Ele está pronto a abrir mão desse direito, sabendo que o Senhor é que o estabelecera e o Senhor fará ele voltar ao trono. Isso aqui é muito poderoso em Davi. Isso aponta para Cristo. Porque Davi é apenas uma sombra fraca de quem é Cristo. Cristo abriu mão do direito dele, da glória eterna. Ele desceu e se encarnou. Ele fez isso, ele não julgou como usurpação. A ideia é, ele não se agarrou ao trono dele no céu, a sua posição para descer aqui e sofrer. Ele não pegou no trono, por assim dizer, e disse, eu não vou descer, eu não quero descer, eu não sou obrigado a descer, eu não sou obrigado a sofrer por esses pecadores, eles devem ser enviados ao inferno e eu não descerei. Ele poderia ter feito isso, porque é direito dele o céu. É dele. E ele realmente não era obrigado a descer. Mas diz que voluntariamente ele se prontificou a ser humilhado, tornando-se homem e sendo servo e descendo até a morte da cruz, sendo humilhado terrivelmente. E Deus o exaltou. Ele fez isso, ele não reivindicou os seus direitos, porque ele sabia que seus direitos estavam guardados pelo seu Pai, o Deus eterno. E que a vereda do justo, o caminho dele, é como o sol que vai nascendo até ser dia perfeito. Que eu não preciso lutar pelos meus direitos, porque Deus me defenderá. Então eu não preciso fazer com que a igreja sofra, com que os meus familiares sofram, com a briga dentro da igreja, porque alguém me ofendeu, porque alguém tirou meu direito. E agora eu quero que toda a igreja entre nessa briga comigo, porque todo mundo vai ter que sofrer. Se eu sofro, todo mundo vai ter que sofrer. Eu não penso assim, porque o meu Senhor não fez assim. E porque os seus servos não fazem assim. Davi não fez assim. Ele estava pronto, vamos embora. Vamos embora, eu não quero que ninguém sofra por minha causa. Até porque Davi sabia que tudo que estava passando é por causa do pecado dele. Um caso diferente de Cristo.
mas ele se entregou a Deus. E Deus o restituiu posteriormente ao trono. É assim que nós devemos fazer também, quando o nosso direito é solapado, quando nós somos ofendidos. É receber a ofensa e entregar-se àquele que julga retamente. E não querer criar partidarismo, grupos na igreja, para que nós nos degladiemos aqui, para que o meu direito prevaleça. Mas confiarmos em Deus, que de fato nos honrará se o nosso direito for de fato justo. Mas vamos lá, irmãos. Versículo de número 15 diz assim: então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Então a ideia de aqui é que os servos de Davi compreenderam que a estratégia de Davi de ir embora era justa. Não era uma decisão tomada afoitamente, mas eles pensaram juntos, e é melhor mesmo que nós saiamos de Jerusalém. E eles, olha, eis aqui os teus servos, vamos embora. E aí veja, saiu o rei e a todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da sua casa. É interessante que essas 10 concubinas, elas vão ter um papel definitivo quando Absalão se lidar com elas, como Deus prometeu a Davi como castigo. Lembra? Você deitou com a mulher de outro homem? Um outro homem deitará com as suas mulheres em plena luz do dia. Davi nem está pensando nisso quando ele deixa as concubinas lá, porque diz no texto que ele deixa as concubinas, Bruno e Vanessa, para cuidar da casa. Mas é essas concubinas que Absalão tomará para se deitar com elas, mostrando que ele agora é o rei, porque ele tem as mulheres do rei. É interessante como a gente vê que apesar desse todo esse aperto que deve estar passando, Deus está no controle. Deus está cumprindo as suas promessas. É claro, de correção a Davi, mas Deus está cumprindo as suas promessas. Vamos lá? 17 e 18. Vamos ver junto e terminamos. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo para uma última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele. Também toda a guarda real e todos os chefeiros, 600 homens que seguiram de Gade, passaram adiante do rei. Então o povo que vai, os partidários de Davi estão saindo com ele. Aqui a ideia de pararam na última casa pode parecer redundância, né? Mas é a casa última, ou seja, a última casa que fazia parte do complexo de Jerusalém, que estava ao redor dela. Da ideia que foi muito doloroso para Davi, né? Lembra o quanto ele passou, que nós vimos anteriormente? As arguras que Davi passou para chegar ao trono, e agora ele tem que deixá-lo novamente. Mas nós vamos ver que ele deixa confiando em Deus. Ele deixa confiando em Deus. Ele não se apegou àquilo, mas ele se apegou a Deus. Isso é muito importante. E aí então Davi está deixando. E diz que ele vai na companhia não só da guarda real, mas de 600 homens geteus. Geteus eram os homens de Gate, eles eram filisteus. Lembra quando Davi fugia de Saul e se escondeu na Filístia? Entre os filisteus, o rei de Gate deu morada a Davi ali, deu abrigo a Davi. Davi fez amigos lá. E esses amigos foram levados para Jerusalém como um exército pessoal de Davi. E é interessante que eles acompanham Davi agora, por quê? Eles estão muito mais tranquilos para fazer isso, por quê? Porque eles não são judeus, eles não têm ali uma ligação de sangue. Quando você tem uma ligação de sangue, questões políticas são mais difíceis. Porque você tem parentes envolvidos. Ainda mais no caso, aqui tem um filho contra um pai. De que lado você vai ficar? De que lado uma mãe fica nessa hora? Só que os geteus não participam disso, porque eles não são israelitas. Então, na providência divina, Davi não sai sem apoio. Ele pode, fora de Jerusalém, preparar uma ofensiva para resistir a Absalão, se Absalão continuar a persegui-lo, como acontecerá. Então, a ideia de que Deus, na providência, ele dirige a nossa vida. Davi, olha só que maravilhoso isso. Davi poderia ter reclamado com Deus por Deus ter colocado Saul como perseguidor dele e ele ter que morar com os filisteus. Mas agora, quando ele está saindo de Jerusalém, quem está fazendo a guarda dele? São os amigos que ele fez enquanto ele estava na Filistia. Ou na Filístia. E aqui a ideia de que Davi agradece a Deus, porque Deus na providência agora dá um suporte a ele de uma ocasião que ele poderia até ter entendido de outra maneira, mas agora se mostrou para o bem dele. É assim a nossa vida. Deus nos dirige por situações que nós aparentemente não vemos bem nenhum naquilo.
Até que futuramente Deus nos mostre, na sua graça soberana, o porquê nos fez passar por aquela situação. E nós confessemos a Deus em adoração: Senhor, o Senhor sabe sempre muito bem o que faz. O Senhor dirige a minha vida de maneira sábia, poderosa, soberana e para o meu bem e a sua glória. Eu confio sempre no Senhor. Irmãos, que Deus nos abençoe a confiar sempre no Senhor, mesmo na hora do aperto. Deus, em sua providência, jamais nos abandonará. Que Deus nos abençoe. Amém.